Que boa tarde a todos, muito obrigado. Primeiro, para todos vocês que responderam o survey, isso foi por realmente se dedicaram tanto tempo, tanto carinho em construir esses comentários, então isso fez a pesquisa com a riqueza que saiu. Segundo, eu quero pedir umas desculpas. Depois de eu ouvir todos vocês falando hoje, eu me arrependo um pouco do título de egressos, porque eu percebi que, na verdade, eu olhava para todos vocês que a gente está trabalhando anos juntos, a gente já se viu tantas vezes, viraram colaboradores, já tem alguns com os amigos, e isso, egresso sugere uma coisa que a gente passou um tempo juntos, educando, e depois foi embora, foi só isso. Eu percebi que, na verdade, não era exatamente isso, mas também de ouvir todos os projetos, de ser lembrado de tantos projetos, que, na verdade, era realmente uma co-construção de conhecimento. Não é tipo que métricas ensinam alguma coisa. Então, talvez, vou conversar com o Jacques depois que a gente vai mudar. Mas o relatório completo já está disponível no portal. Eu vou apresentar só alguns highlights aqui. Então, primeiro, o survey que a gente fez, vocês provavelmente sabem, no início deste ano, com os 360 membros da nossa comunidade agora, através de um survey para conhecer como vocês estão, como vocês refletiram no seu tempo com as métricas e também se isso teve algum impacto nas suas vidas, tanto profissional quanto institucional. Então, tivemos 112 respostas de 35 instituições representadas, é uma lista ali. Disso, 99 de vocês eram de Sudeste, com apenas alguns de outras regiões. Então, isso talvez, se a gente repete a pesquisa, a gente pense em como que a gente vai conseguir engajar mais da nossa comunidade de fora. A gente acabou dividindo, para o fim de análise, em 3 grupos grandes. Os estaduais paulistas, os federais no estado de São Paulo, e federais de fora de São Paulo. Com os outros grupos, a gente pegou as informações qualitativas, mas por serem muito pequenos, é mais difícil analisar. Então, a gente vê aqui, considerando os objetivos do curso, os conhecimentos, a aplicação foi de ver que, na verdade, não houve tanta diferença entre os grupos, com uma diferença que nos estaduais paulistas, os outros federais julgaram que era um pouco mais complicado, enquanto os federais em São Paulo tiveram um maior aproveitamento dessa que foi fácil de aplicar. Isso, na conclusão, é que, na verdade, porque isso é uma diversidade muito grande de instituição, que, na verdade, o conhecimento gerado pelo curso, na verdade, tem uma aplicabilidade relativamente uniforme, tipos de instituição diferente. Para a gente, isso foi um grande positivo. Então, a gente pegou alguns dos comentários no âmbito do meu setor, foi relativamente fácil de aplicar, isso agora é uma prioridade para a gestão, isso foi um dos positivos nos paulistas, que nos federais de São Paulo tivemos uma vontade, mas que tem uma inércia institucional. Ok, isso saiu, isso deveria estar aqui. O trabalho de métricas é ainda incipiente e tem baixos incentivos, isso foi uma das maiores barreiras. Finalmente, isso também deslizou, não sei porquê. Problemas orçamentários que explicaram algumas dessas dificuldades também, apesar de boa vontade de fazer progresso, de fazer reforma das universidades. Como você consegue ver a evolução ao longo dos anos também, que talvez diminuiu um pouco, ou muito fácil de aplicar com grande sucesso. Isso provavelmente está em vista de tentar aplicar alguns desses conhecimentos, mas também o que é muito bom, a ideia é que é difícil ou quase impossível de aplicar, quase desapareceu nos últimos anos. Então, por um lado, isso significa que talvez, eu vou explicar alguns desses mecanismos depois, de por que a gente acha que isso é o caso. Então, como você vê aqui, essa é uma avaliação de maturidade das unidades de gestão de dados. Então, nos estaduais paulistas, tem uma avaliação que estamos muito avançados, que realmente foram feitos muitos trabalhos dentro das universidades estaduais, enquanto nas federais paulistas tem um grande entusiasmo, mas um pouco menos. Nos outros federais tem menos ainda, de novo. Então, mas isso não impede que tenha um entusiasmo ao longo dos 3 grupos no geral, que o uso de dados geralmente melhorou ao longo dos últimos 5 anos. Isso é, todo mundo tem poucas pessoas que realmente não acham que nenhum progresso foi feito, apesar de avaliação de nível de maturidade.
Interessantemente, o uso responsável, o uso tipo declarado de dados, foi foi melhor avaliado nos estaduais paulistas do que nos federais de São Paulo ou nos outros federais um pouco mais atrás ainda. Em termos de se a instituição usa dados ou tem dados confiáveis para informar os rankings, a gente vê quase a mesma tendência, em que os estaduais paulistas estão geralmente melhor avaliados pelos respondentes, seguidos pelos federais paulistas, em seguida os federais de outros estados. Finalmente, a gente perguntou, eu achei isso uma conclusão muito interessante, que quando a gente perguntou sobre as prioridades dos próximos 5 anos, que a gente viu uma grande diversidade de resposta, em que nos estaduais paulistas as ações de inclusão social e pertencimento foram avaliadas como entre as mais importantes ao lado de comunicação com a sociedade externa. E se olhar já nos federais de São Paulo e nos outros federais, isso não era nada prioritário, principalmente porque eles têm políticas de permanência muito mais bem estabelecidas, eles têm muito mais experiência com isso, então os federais, na verdade, já estão com outras prioridades para os próximos 5 anos, comparado com os estaduais paulistas, que estão no início deste caminho, na verdade, ainda está um pouco incerto, de acordo com vocês, de como lidar com esse desafio. Também outra tendência interessante foi que a sociedade externa, a comunicação com os paulistas, foi muito altamente citado. Foi muito pouco citado pelas federais em São Paulo também. Isso a gente não sabe exatamente como explicar, porém, talvez com o intuito que, no geral, porque os estaduais têm um forte vínculo com, por exemplo, da mídia, com a Folha, eles são chamados com muita mais frequência do que os federais, enquanto se vê que isso é muito prioritário em federais de outros estados, em que a maioria dos nossos respondentes são ou a única universidade federal no seu estado, ou o mais importante. Então, eu acho que isso provavelmente tem a ver com a frequência com que a sociedade local chama a instituição. Então, também a gente identificou os impactos, isso foi a parte qualitativa, que a gente descobriu que 50% dos respondentes relataram algum impacto direto nas atividades profissionais e também mais 39% teve um pequeno impacto indireto nas atividades profissionais. Então, 84% das pessoas que responderam relatou que foi alguma melhoria na trajetória profissional a partir do métricas. Isso para mim foi muito bom de ouvir. Segundo, em termos de impacto na instituição, 59% relataram algum impacto direto na universidade, enquanto mais 20% relataram que tinham um impacto menor, ou talvez só influenciou um pouco o debate, ou levou uma coisa mais à consciência. Então, 70% também relataram algum impacto institucional. Eu acho que isso é realmente uma coisa que todos nós deveríamos ter muito orgulho mesmo. Lembrando que isso é 1/3 da população, então provavelmente tem um viés que quem relatou um impacto e quem teve um impacto. Mesmo assim, isso é muito. Aqui são alguns exemplos que são por completo no documento, que a gente identificou o estabelecimento de escritórios de gestão de indicadores, também com projetos finais de curso, que estão agora em fase de implementação, que agora se tornaram ou políticas da universidade ou vão se tornar. A gente também identificou a produção de novos dashboards de dados que foram produzidos como resultado do curso. Também a gente identificou comunidades de egressos que cresceram, que eu vou falar brevemente depois. É isso. Por final, a gente chegou nas conclusões de como que a gente deveria melhorar algumas recomendações para o projeto. O primeiro, que muito citado, foi a qualidade e o papel excelente dos tutores. Isso não é só porque o primeiro ano eu fui o único tutor, vocês com certeza salvaram a minha saúde mental, mas também contribuiu muito pela evolução, a qualidade do curso, a qualidade dos feedback, que realmente isso foi citado muitas vezes ao longo do curso, que foi a comunidade e a interação com o tutor que foi fundamental. Então isso foi realmente, não é só
que vocês me salvaram provavelmente em torno de não sei quantas mil horas nos últimos 5 anos de avaliação, também absolutamente isso fez o curso o que é, e fez a comunidade o que é. Então, de novo, eu quero agradecer muito o apoio de todos vocês que eram tutores. O segundo foi, isso é uma coisa que o projeto deveria pensar melhor, apresentar mais evidência de implementação de projetos anteriores, porque isso foi citado como uma grande influência em termos de como pessoas se sentiram em relação ao curso, mas também como que eles sentiram em relação ao seu próprio trabalho. Então, isso é uma coisa que a gente vai estar fazendo, a gente vai fazer em breve também, começar a publicar alguns relatos de casos de sucesso, porque isso é uma coisa que foi citado como determinante. Terceiro, que em torno daquelas prioridades que a gente identificou, e a gente deveria pensar mais nas estratégias para encapsular diversidades regionais, mas também peculiaridades institucionais, que não é toda instituição que tem as mesmas prioridades. E também, como eu falei nessa pesquisa, a gente foi um pouco surpreendido que talvez algumas dessas prioridades eram diferentes do que a gente imaginava. Então, isso é um feedback que a gente vai utilizar para estruturar o próximo curso. Por final, eu vou usar, que eu acho que eu já citou brevemente, o exemplo da Unifesp. Uma das coisas fundamentais em termos de todas as pessoas que acompanham o projeto, que colaboram com o projeto, precisa de alguma, para realmente dar um sucesso mesmo, precisa de algum apoio institucional para utilizar todas essas pessoas que estão interessadas, que estão engajadas, que são capacitados nessas áreas. O exemplo da Unifesp, que realizou grupos de trabalho, eventos, eles engajam os seus egressos mesmo. Aí isso teve um efeito muito grande em termos de como as pessoas se sentiram valorizadas por ter feito o curso, mas também que eles têm uma voz, uma entrada na governança. Então, isso é provavelmente o futuro, isso é uma coisa que a gente tem que pensar agora, porque isso é tipo quase 400, ou vai ser quase 500 no ano que vem, os egressos de membros da comunidade. A gente tem que pensar agora em exatamente como e quem vai se manter engajado, como que a gente vai estruturar ou dar algum um canal de participação para todos eles. Mas eu acho que o próximo, o que a Lia vai apresentar, eu espero que vai ajudar um pouco com isso. Muito obrigado, Justin.